Olá, eu sou o Thiago Fidelis, estudante de Medicina da UNB, e neste segundo vídeo da nossa série sobre a Covid-19, para a 20ª semana universitária, vou explanar para vocês um pouco sobre o acometimento pulmonar dessa doença e os distúrbios de coagulação que ela pode trazer. Pois bem, o coronavírus se propaga quando a gente inala gotículas que uma pessoa infectada acaba liberando por meio da tosse, fala ou espirro, ou até mesmo quando tocamos em superfícies que estão contaminadas e posteriormente levamos as mãos sujas de encontro com as mucosas da boca, olhos ou nariz. É por isso que uma das recomendações mais frequentes dos médicos é fazer uma higienização das mãos sempre que possível, em conjunto com o distanciamento social de no mínimo 1,5 m de pessoa para pessoa, e sempre mantendo o uso de máscara. Esse vírus entra no nosso organismo fazendo uma interação molecular do tipo chave-fechadura com uma importante enzima humana, a enzima conversora de angiotensinogênio 2, cuja abreviação é ECA2. De começo, pode parecer um pouco complicado, mas eu vou explicar melhor para vocês. Existem células no pulmão que atuam em um essencial sistema de regulação da pressão arterial. Esse sistema é importantíssimo para manter o sistema circulatório funcionando, pois o caminho final dessa via ativada pela ECA2 culmina na vasodilatação das artérias do corpo e na redução da pressão arterial. A ECA2 fica localizada na superfície das células, e o SARS-CoV-2 interage com ela por meio de uma proteína viral chamada spike, que fica localizada na superfície do vírus. Após essa interação ocorrer, o vírus entra na célula passando diretamente pela membrana plasmática ou por meio do endossoma, que é uma pequena bolsa membranosa que as células usam para transportar diversas moléculas. Essa proteína spike é importantíssima para a crise que vivemos, pois foi a partir de uma mutação nela que o novo coronavírus saltou de uma espécie para outra, passando a infectar os seres humanos. Depois dessa entrada na célula, o vírus começa a utilizar as organelas e os nutrientes celulares para se replicar, tendo preferência pelo trato respiratório, pois é o lugar do corpo onde está mais presente a ECA2. Sistema imune em meio a tudo isso. Acontece mais ou menos assim. Depois de detectar a presença do vírus no organismo, as células de defesa produzem moléculas que estimulam a inflamação, que é uma fase inicial da defesa do corpo. Isso faz com que a permeabilidade dos vasos sanguíneos aumente drasticamente, permitindo que líquidos e células extravasem de dentro dos vasos, inundando todo o espaço ao redor deles. E dentro do sistema respiratório, isso representa o caos, já que o que mantém a viabilidade das trocas por difusão, ou seja, a base da respiração humana, é a pequeníssima espessura da membrana que separa os vasos sanguíneos do ar que entra nos pulmões. Dessa forma, quando o espaço alveolar fica preenchido de líquido, está impossibilitada a troca gasosa, e isso explica um dos principais sintomas da Covid-19, que é a falta de ar, já que o corpo não capta oxigênio da atmosfera com a mesma eficiência de antes. É importante destacar que o dano tecidual e a gravidade da doença são definidos pela intensidade com que cada organismo responde à presença do vírus, porque algumas pessoas possuem uma resposta inflamatória mais exagerada e outros indivíduos possuem um padrão de resposta mais amena. Se não bastassem todas essas complicações, em abril de 2020, os cientistas descobriram que, além desses processos inflamatórios, nos casos graves de Covid-19, também há problemas na cascata de coagulação, pois eles observaram, em autópsias de pacientes que morreram de Covid, a presença de coágulos sanguíneos ao longo do corpo inteiro. Isso porque, além de estimular um estado hipercoagulável no organismo, a Covid-19 também aumenta a expressão de moléculas que suprimem as vias metabólicas anticoagulantes, ou seja, cria-se assim o cenário ideal para a formação de coágulos sanguíneos. E esses coágulos vão entupindo vasos ao longo do corpo, piorando ainda mais a condição dos doentes. Quando acontecem na pele, esses coágulos deixam marcas que podem ser pequenas ou extensas como grandes hematomas. A gravidade dessas marcas geralmente acompanha a gravidade geral da doença. Quanto maiores as manchas, pior o estado geral do paciente. Podendo se formar em qualquer lugar do corpo e prejudicar as funções de base de qualquer órgão, o problema se agrava ainda mais quando esses trombos acontecem no pulmão, pois quando não há passagem de sangue, também não ocorre a troca gasosa,
piorando ainda mais a falta de ar sentida pelos pacientes. Há também o risco de algum grande trombo se formar e obstruir algum vaso de grande calibre da árvore pulmonar, causando a morte súbita do paciente. Este quadro é chamado de embolia pulmonar. E é por causa desse risco de coagulação intravascular disseminado que os médicos utilizam heparina profilática para prevenir essas comorbidades.